Seu Afonso vivia numa rua tranquila de paralelepípedos, na pequena cidade onde o vento da tarde sempre carregava cheiro de café coado. Quem passasse pelo portão baixo pintado de verde encontrava um senhor de 78 anos, óculos grossos, sorriso tímido e um andador antigo ao lado da cadeira de balanço. Antes de adoecer, ele percorria aqueles mesmos paralelepípedos todos os dias para comprar pão e conversar com os vizinhos, mas uma sequência de problemas nos joelhos, somada à diabetes descontrolada, transformou o trajeto em lembrança distante. A cada tentativa de andar, o corpo parecia um relógio sem corda, o ponteiro até queria girar, mas o mecanismo interno não acompanhava. Naquela quarta-feira, enquanto o relógio da parede marcava 4 da manhã, Afonso acordou com dor latejante e a sensação de que o quarto encolhera, como se as paredes empurrassem seus sonhos contra a cama. Tentou levantar, as pernas tremeram, o mundo girou. Sentou de novo, respirou fundo e, com voz cansada, murmurou: Senhor, meu caminho parou. Chorou baixinho para não acordar Dona Marta, esposa de uma vida inteira, que dormia no quarto ao lado. Ficou assim, em silêncio, até que a memória trouxe de longe uma frase que o pastor repetia nos cultos da mocidade: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Essas palavras ganharam forma no escuro como se alguém acendesse luz dentro da lembrança. Afonso fechou os olhos, imaginou o versículo escrito em letras douradas, e então o pronunciou em tom baixo: mas os que esperam no Senhor. Algo aconteceu. Não foi um estalo miraculoso de filme, nem uma descarga de energia súbita. Foi como se uma brisa morna invadisse o quarto e encostasse devagar nos joelhos inchados. Ele repetiu de novo, agora segurando o andador: renovarão as suas forças. Inspirou, expirou. A dor contínua transformou-se em dor suportável, e o medo que travava seus músculos deu lugar a um sentimento estranho, uma confiança mansa que se espalhava dos pés para o peito. Não havia aplausos nem câmeras, havia fé em estado puro, agindo na alma antes de alcançar o corpo. Talvez você, ouvindo este vídeo, conheça o peso de quem não consegue sair do lugar. Pode ser que o problema seja físico, como nos joelhos de Afonso, ou emocional, como uma ansiedade que paralisa. Seja qual for o motivo, a palavra de Deus tem endereço certo para a fraqueza. Isaías não escreveu versos vazios, escreveu promessas que atravessam séculos. Renovar forças não significa virar atleta da noite para o dia, mas redescobrir dentro de si uma centelha capaz de reacender a caminhada. Foi isso que Afonso sentiu quando, ainda ao lado da cama, moveu os pés para testar o próprio equilíbrio. O chão continuava duro, a perna ainda doía, mas havia algo novo entre ele e o piso, a certeza de que não estava sozinho. Ele falou outra vez: subirão com asas como águias, e imaginou-se alçando voo sobre os telhados da vizinhança, olhando do alto os pequenos desafios da vida. Ao abrir os olhos, sentiu os dedos dos pés formigarem, como se corressem para acompanhar a visão. Talvez pareça simples demais que um versículo cause tanto efeito, mas o Evangelho é feito de simplicidades que viram milagres. Jesus disse a um paralítico: levanta-te e anda. Pedro disse ao coxo da Porta Formosa: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A mesma autoridade que agiu então continua ativa na palavra lida e guardada com fé. Não há barreira de idade, diagnóstico ou estatística que impeça a voz de Deus de alcançar ossos cansados. Na manhã seguinte, Dona Marta entrou no quarto carregando a bandeja de café e tomou um susto ao encontrar a cama vazia. O coração dela disparou. Afonso! Chamou, temendo encontrá-lo caído. Antes que terminasse de pronunciar o nome, ouviu passos lentos na cozinha. Ali estava o marido, encostado ao andador, derramando água no filtro de pano. O sorriso dele era mistura de surpresa e alegria, como quem ainda confirmava o que sentia nas pernas. Não acordei você porque queria tentar sozinho, explicou. O versículo funcionou. E respirou fundo, não como quem termina a corrida, mas como quem respira liberdade. Eles se sentaram à mesa, mãos dadas, e agradeceram entre lágrimas. Não houve cura completa naquele instante. Afonso continuou usando o andador e sentia dor nos dias frios. Mas algo essencial se moveu: ele voltará a participar da manhã,
a cheirar café recém-passado, a olhar pela janela e planejar pequenos trajetos. O milagre real, impresso no cotidiano, era a troca de olhar entre medo e confiança. E você? Talvez esteja numa cama de hospital ou preso a um sofá por causa de uma cirurgia demorada. Talvez as pernas até funcionem, mas a vontade de caminhar morreu por dentro depois de tantas frustrações. Ouça, caminharão e não se fatigarão. Deus não ignora o cansaço, Ele promete companhia e renovação. Quando o Senhor diz andar, refere-se tanto ao movimento físico quanto ao avanço de propósito. Significa atravessar salas, mas também atravessar fases de luto, lembranças de injustiça, temporadas de incerteza. Cada passo dado em fé é testemunho vivo de que a palavra sustenta mais que o solo. Por isso, convido você agora a repetir comigo, em voz alta, onde quer que esteja: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Pause um segundo. Sinta essa frase percorrer a mente, descer pela garganta, alcançar o peito. Agora prossiga, subirão com asas como águias. Visualize-se no alto, olhando a longa estrada como quem observa miniaturas. Finalmente, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Permita que cada verbo ecoe nos ossos, nas articulações, nos músculos cansados. Talvez você perceba um calor suave nas panturrilhas, ou uma leve coceira no calcanhar. Não se assuste. O corpo responde quando a alma recebe ordens de esperança. Mesmo que o milagre completo ainda não se manifeste, celebre cada milímetro de avanço. Se hoje conseguir sustentar o próprio peso por 10 segundos, agradeça. Amanhã, busque 15 segundos. A palavra que começou a obra garante conclusão. À tarde, Afonso decidiu sentar no portão com a velha cadeira de balanço. Segurando o versículo como quem segura uma bússola, ele observou crianças brincando de amarelinha, os riscos de giz transformando o chão em trilha de saltos. Uma garotinha, reparando no avô com o andador, perguntou se ele também sabia brincar. Ele sorriu largo, deu de ombros e respondeu: "Estou treinando para voltar a pular de novo." Tudo começa com um passo. Os olhos da menina brilharam como se víssemos futuro se abrir na calçada. Foi então que Afonso, pela primeira vez em 2 anos, ergueu-se da cadeira sem a ajuda da esposa. Manteve as mãos no andador, mas o gesto era símbolo. Levantar-se na frente das crianças era provar que Isaías falava sério. Quando voltou a sentar, o coração batia acelerado, não de medo, mas de conquista. A vizinhança simples presenciou um tipo de glória que não sai no jornal, um senhor encontrando novos centímetros de coragem. Esse é o milagre cotidiano, talvez o maior de todos. Deus opera no extraordinário, sim, mas gosta de florescer nas entrelinhas da rotina. Agora feche os olhos e imagine a calçada de Afonso transformada no seu cenário particular. Talvez seja o corredor do hospital, a sala de fisioterapia, o quintal onde o sol bate pela manhã. Visualize-se segurando o versículo como quem segura o corrimão de uma ponte firme. Diga de novo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sinta o coração aceitar a promessa. Veja-se dando o primeiro passo, mesmo que ainda precise de apoio. Veja-se avançando 1 metro a mais, depois outro. Perceba que a música dos passarinhos se mistura com o compasso dos pés. Cada vez que a sola encosta no chão, um selo invisível confirma: Deus sustenta. Não importa se a dor cutuca, se o joelho estala, se a bengala rende. O importante é que a esperança anda antes do corpo, abrindo caminho para o corpo segui-la. Termino esta mensagem orando: Pai amado, o Senhor conhece quem ouve estas palavras. Conhece o osso fraturado, a cartilagem gasta, o músculo fraco e a alma desanimada. Sopra teu alento sobre cada tendão, infunde coragem em cada pensamento. Que o versículo de Isaías se torne realidade palpável, renova as forças, faz subir como águia, ensina a correr sem cansar, a caminhar sem fatigar. Em nome de Jesus, que todo medo de tentar de novo se dissolva agora. Amém. Guarde esta oração como remédio de bolso. Sempre que a insegurança sussurrar "você não vai conseguir", responda com o versículo completo. Leia-o em voz alta, escreva-o num papel e coloque perto do travesseiro, grave-o no celular e ouça ao acordar. Partilhe com quem também tropeça na própria fraqueza. E,
Quando der o próximo passo, mesmo pequenino, célebre, cada centímetro de chão conquistado é testemunho de que a palavra continua viva. Caminhe. O caminho já começou dentro de você.